povo de Deus. Tudo certo? Na bem, vocês já acordaram? O difícil não é a gente sair da cama, é a cama sair da gente, né? Aleluia. Glória a Deus. Muito bom estar aqui nessa manhã. Quem estava aqui ontem? Quem não estava aqui ontem? Onde é que você estava, irmão? Ontem foi um momento muito especial, né? A gente nadou nas escrituras. Quem teve dificuldade de dormir? Eu confesso que eu cheguei lá no hotel, irmão. Eu estava pilhado. Eu fui dormir 2h pouco da manhã, 7 horas já estava de pé, porque meu filho mais novo mudou o meu horário biológico de acordar, né? Meu filho acorda sempre 7 horas, 6 e pouquinho, o meu bebê. Então eu posso dormir a hora que for, né? Pai é pai, mesmo viajando, eu acordo no horário que ele acorda, é uma coisa incrível, né? Então eu quase não dormi, né? Aleluia. Mas faz parte, né? É muito bom, a gente está acostumado com esse ritmo, com essa intensidade. E amo fazer a obra de Deus, irmão. Eu amo perder sono, eu amo dormir fora de casa e aquela coisa toda, e vai, viaja, faz mala, desfaz mala, essa é a nossa vida. E a gente está se deixando desgastar, né, pelo Evangelho, e não tem coisa melhor, fala a verdade, né? É bom demais ser crente, não é? Glória a Deus, é muito bom ser crente, é muito bom poder fazer parte da história de Jesus aqui na terra, e de poder estar com os irmãos, né? É uma delícia. Essa manhã a gente vai continuar então aquilo que foi pregado ontem. Eu vou tentar condensar um pouco mais, né? Porque ontem foi um caldo meio grosso, né? A gente estava falando para mim, poxa, quando eu comecei a entender uma coisa que você falou, você já estava falando outra, ficou meio difícil, mas é assim, né? Teve gente, não, eu vou ter que ver essa mensagem umas 3, 4 vezes para poder entender, é legal, né? Isso faz com que o meu coração vibre. Hoje eu vou tentar pegar um pouco mais leve, porque de manhã a gente fica mais lento no processo, né? Mas vamos lá. É importante que a gente tenha isso, essas conferências de fato das escrituras e essa intensidade da palavra, né? Porque, irmãos, a profundidade da palavra é que vai nos dar a saúde para a igreja. Então a igreja, ela é saudável quando a palavra realmente é aprofundada na igreja, né? Então às vezes é muito bom. Eu sou o cara da chapação, irmão. Eu gosto da chapação. Eu gosto daquela coisa de às vezes não tem mais que pregar e Deus vem e faz e sem controle, né? É bom demais, né, irmão? É muito bom. Só que Deus nos deixou um livro escrito, na verdade 66, né? Então se Deus deixou o livro para a gente, é para que a gente leia, reflita, estude, né? Se dedique. Eu gosto muito de pensar, quando a gente olha para as escrituras, a gente sempre fica pensando, pelo menos eu viajo nessas coisas, eu vou quase que na filosofia gospel, assim, sabe? Fico pensando em algumas questões, mas eu fico pensando assim, se a palavra é o que precisa estar no nosso coração, por que Deus deixou algo tão extenso, né? Por que Deus deixou algo tão extenso? São 66 livros. Você consegue decorar a Bíblia? Se você consegue, eu estou com inveja de você, meu irmão. Você tem um QI mais do que avançado, né? É impossível. Por que Deus deixou algo tão extenso, tão grande? Porque a grande questão de Deus não é que a gente saiba tudo, é que a gente continue buscando o saber. Para Deus, o que Deus deseja é a busca, meu irmão, né? Então a busca pela palavra, a busca pela compreensão, a busca pelo entendimento, a busca por Ele é que é importante. E isso, irmãos, é o que a gente precisa projetar as nossas vidas, sabe? A gente precisa direcionar o nosso coração ao entendimento daquilo que Ele deixou. E quando a gente tem um contato direto com a palavra, é algo que é sem filtro, né? Eu gosto muito, já devo ter dito isso para vocês, mas a minha Bíblia, por exemplo, não tem comentário. A minha principal Bíblia não tem comentário. Porque eu gosto muito de ir com a palavra para um cantinho e eu escrevo comentário, né? A minha Bíblia tem um comentário de Gladys Vieira, aleluia. Eu vou anotando na lateral dela aquilo que Deus vai falando no meu coração. Porque, cara, quando a gente pega uma Bíblia que já tem um texto baixo, você tem a tendência de pensar naquele texto de acordo com alguém que já entendeu. Então você não tem o entendimento do Espírito acerca daquele texto. E às vezes você deixa o relacionamento de Deus, o relacionamento do Espírito, aquilo que Ele quer falar ao seu coração de lado,
e você encheu a sua cabeça de coisas que Ele já disse para alguém. Agora, tem muita coisa que Ele já disse para alguém que foi por um determinado tempo, irmãos. Você já imaginou se a gente voltasse a construir a arca? A arca foi de Deus? Foi, mas foi por um determinado tempo. Então tem muita coisa, irmãos, que a gente precisa pensar que é de Deus, mas foi por um determinado tempo, né? E nos interessa focar no que Ele está dizendo agora, né? No que Ele está trazendo aos nossos corações. Então a palavra, ela é sempre renovável, porque o Espírito continua falando através da palavra. A base é o princípio, como a gente falou hoje, né? E o Espírito Santo, ele tem essa habilidade de trazer o novo de novo. Então, se tem uma coisa que a gente vive, é sempre o novo de novo. Eu gosto muito da palavra ressignificar, né? Que é o nome do nosso instituto. Instituto Ressignificar, que na verdade é o CNPJ da Missão Ásia, que é ir, né? Instituto Ressignificar. Porque cada vez que a gente vê as Escrituras, algo é ressignificado nas nossas vidas. Então é muito importante que a gente tenha esse tempo. Amém? Então nem sempre, eu já tive diante de lugares, irmãos, que às vezes, e não estou pregando contra a chapação ou nada disso, mas é muito bom quando isso vem de encontro à palavra, à compreensão em si, né? Isso é muito importante. Uma vez, em uma das minhas viagens, eu fui viajar, eu vou começar a contar essa história já para entrar no texto, porque o que eu já estou falando já é, na verdade, uma introdução do que eu vou dizer. Eu estava numa cidade, e foi a primeira vez que eu fui ministrar nesse lugar. É uma igreja que tinha bastante membro, uma igreja, um espaço físico grande, e eu cheguei de viagem naquela loucura, fui direto para a igreja tal, e aí me ajeitei, já ia quase começar a ministrar, e quando eu cheguei, o irmão veio para mim e falou assim, fica à vontade, pastor. Eu falei, não, beleza, ok. Aí eu fui a orar para ver o que Deus ia falar, daqui a pouco veio outro, pastor, bateu em mim assim, pastor, fica à vontade, tá? Eu, tá bom, irmão, estou à vontade. Aí eu fui orar de novo, daqui a pouco veio outro, pastor, fica à vontade, tá? Tá bom, irmão, eu vou ficar à vontade. Fui fechar o olho de novo, daqui a pouco o outro bateu, pastor, fica à vontade, tá? Aqui é assim, aqui é tudo livre, tá? É livre, você é livre, se você quiser andar, você anda. Se você quiser ficar sentado, você fica. Se você ficar ajoelhado, você fica. Porque aqui é assim, é liberdade do Espírito. Eu, tá bom, irmão. Aí eu fui fechar o olho de novo, daqui a pouco o outro me falou, pastor, Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas pregam liberdade construindo prisões. E isso é um problema, irmãos. Então, o que acontece? A liberdade do Espírito, irmãos, de fato a liberdade. Eu não conduzo aquilo que o Espírito vai fazer. Eu me entrego à sua condução. Às vezes a gente quer dar aquela controladinha, não quer? Não, domingo de manhã eu devia ter cantado essa música, essa canção. Não, tá todo mundo com sono porque o ministro só cantou adoração. A gente não controla, meu irmão. Essa corrente do rio, quem dá é Deus. O que eu preciso entender é onde a corrente está apontando. E se não tiver corrente suficiente, aí ele manda o vento. Mas de alguma forma, ele vai nos tirar do lugar. O que eu quero dizer nessa manhã é que a gente está solto na corrente de Deus aqui, amém? E que eu espero que você entre nessa corrente, que você entenda tudo aquilo que Deus quer comunicar ao seu coração. Nenhuma reunião nossa, irmãos, é uma reunião mais ou menos. Em todas elas, Deus tem uma intenção. Em todas elas, Deus tem um motivo. Talvez os homens não compreendam o motivo, mas Deus compreende. Deus sabe. Então, toda vez que Deus nos reúne, com certeza, o alvo dele é falar aos nossos corações. O alvo dele é ressignificar o nosso pensamento. O alvo dele é tornar a nossa história nova de novo. O alvo dele é ainda fazer, eu acho isso lindo, porque por mais que o homem se esforçou em se afastar de Deus, Deus jamais se afastou dos homens. Em toda a Escritura, a gente percebe que Deus, ele deu o seu jeitinho para ainda alcançar o homem, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, e por aquilo que ele quer fazer em cada um de nós, e por aquilo que ele quer fazer através de cada um de nós, porque Deus escolheu fazer através dos homens. Só isso
Só isso já me dá uma coisa no coração. Deus escolheu fazer através dos homens. Deus escolheu fazer através de nós. E é interessante que quando Deus manda o céu, mas Deus usou anjos, usou para falar com quem, irmão? Uau! Então qual era o foco de Deus? Os homens. Então quem Deus quer usar? Os homens. Os homens, a cada um de nós. A cada um de nós. Quando Cristo entra na nossa história, a nossa história, ela é ressignificada. E agora, nós vivemos a história dele em nós. Eu queria que você abrisse as Escrituras, em Atos 1. Ontem a gente falou sobre qual é o fundamento missiológico da igreja. A gente falou sobre a missiologia da igreja, os principais pontos de entendimento da igreja. A gente falou sobre a questão de quando alguns entendimentos que vêm pela esfera da história acabam virando doutrina nos nossos dias, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente não percebe fundamentação, a gente não percebe realmente um princípio naquilo que foi estabelecido. A gente falou sobre a questão missionária, né, que não é apenas um grupo de pessoas que nós separamos, mas que toda a igreja ela está sob uma missão e que todos nós então somos missionários, temos a responsabilidade com aquilo que o Senhor deseja nos nossos dias, amém? A gente falou sobre a questão, eu dei uma pincelada dos 5 ministérios, que são porções dadas pelo Espírito, e que não pode haver controle de homens nesse processo. O nosso papel como liderança da igreja é reconhecer aquilo que o Espírito já disse. Bom, a gente citou a vinda do Espírito Santo, e que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Eu falei um pouquinho sobre o entendimento sobre o qual foi estabelecido esse texto, que não é a questão de, estou adorando, e de repente o Espírito Santo vem lá no boteco, então o cara que está enchendo a cara lá, ele recebeu do Espírito Santo, porque vai ser derramado em toda a casa. Não, em toda a carne, não. A grande questão é que todos os povos, todas as etnias, todas as carnes, a Bíblia está falando de etnias, está falando de povos, não só os judeus, mas os gentios foram incluídos, e que todo mundo poderia fazer parte da família de Deus, amém? E que esse Espírito seria derramado não só nos judeus, que acreditavam ser o povo de Deus, mas que os gentios foram incluídos no processo. Cada um de nós fomos incluídos no processo. Isso é de extrema importância. Mas existem algumas coisas nas Escrituras, contextos ao redor de acontecimentos que falam de princípios que a gente precisa prestar muita atenção. E quando a gente fala do derramamento do Espírito, ontem nós falamos sobre Atos 2, e nós vamos entrar um pouco mais profundo sobre a questão de Atos 2. Por quê? Porque foi o nascimento da igreja em si pelo derramamento do Espírito. Então o primeiro ponto que você deve guardar no seu coração é que igreja não se abre, igreja se nasce, e através do Espírito. A pior coisa que tem no contexto missionário são aqueles que vão a campo e a intencionalidade deles é apenas abrir uma igreja no sentido de lugar físico, abrir uma igreja para poder então ganhar pessoas para Jesus, e não entende que não sou eu que abro a igreja nasce pelo agir do Espírito. Então o que eu preciso? Eu preciso entrar no meio de um povo para ver o agir do Espírito, e a partir do agir do Espírito, aí então eu penso em um lugar de congregação. Quantos lugares a gente vê, irmãos, hoje, que são lugares praticamente abandonados, porque a igreja não nasceu ali, embora tivesse o prédio. Quantos pastores, quantos líderes, quantas pessoas foram frustradas porque abriram uma igreja, mas a igreja não nasceu no meio dele. Porque a ideia de abrir uma igreja foi um contexto pessoal, não uma direção de Deus. Eu costumo dizer que quando a gente vai a campo, a última coisa que eu penso é em estabelecer um prédio. Porque isso não é controle meu. Quando a gente tiver um ajuntamento pelo Espírito e que for necessário um prédio, então Ele nos dará o prédio. Mas primeiro é preciso nascer pelo Espírito a igreja. Amém?
Então, se não nascer pelo Espírito, não adianta eu querer construir nada. Não adianta eu fazer projeto, não adianta... irmãos, e a maioria das nossas frustrações em campo não vem por causa daquilo que Deus falou, mas por causa das nossas expectativas pessoais e por aquilo que a gente entendeu daquilo que Ele falou, não por aquilo que Ele disse. Há um campo enorme que separa o que Ele diz do que eu entendo. Você já viu que tem muitos irmãos que vêm para a gente e falam assim, a geração Deus me disse. Não, Deus me falou. Deus, Ele age através de uma hierarquia na igreja. Atos 2, a gente vai entrar daqui a pouquinho, você vai ver que as pessoas que sentiram algo no coração, elas procuraram Pedro, porque Deus deixou, através de Cristo, uma liderança para a igreja. A hierarquia existe na igreja. Liderança existe na igreja. Só que aí as pessoas, em vez de vir para a liderança, para ter uma direção, através do Espírito, para ser algo coletivo, elas entendem que Deus falou com elas diretamente, então elas não submetem mais à autoridade que Deus colocou sobre ela, e elas vão a campo. E o nome disso é rebeldia. E aí o que constrói é fruto da rebeldia, não da direção. Mas Deus falou comigo, se Deus falou com você, meu irmão, você precisa entender que Deus tem as suas formas de trabalhar. Aí Ele vai, mas a comunidade não enviou, a igreja não abraçou, e aí Ele fala, não, a igreja me abandonou. Não abandonou, não. Você não foi enviado, meu querido. Se eu entendo que Deus pode usar um faraó, por que Ele não pode usar um pastor, irmão? Então eu preciso entender que há tempos, e irmãos, quem carrega algo, chega um momento que a igreja reconhece, não tem como, é impossível, não tem como, ela vai reconhecer, a não ser que ela esteja morta na religiosidade, mas quando ela é um instrumento vivo de Deus, ela vai reconhecer aqueles que foram de fato chamados e incendiados pela sua palavra. Atos 1, a gente vai começar então a perceber o que estava acontecendo ao redor do derramamento do Espírito Santo, onde Deus fundou a própria igreja através do Espírito, para a gente perceber os princípios e direções que Ele já nos deu, de acordo com a palavra, antes desse acontecimento. Então vamos lá. Versículo 3. Eu vou começar, na verdade, do lado do versículo 1 mesmo. Amém? Vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Ontem a gente falou um pouco sobre isso. O primeiro ponto que você tem que entender aqui já de cara é que Atos é uma continuidade de Lucas. Lucas foi contratado por Teófilo para poder registrar o que estava acontecendo por meio do Espírito no meio do povo de Deus. Amém? Então ele começa aqui a dar uma satisfação daquilo que ele viu. Versículo 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Qual era a mensagem de Jesus depois da ressurreição? Reino de Deus. Qual era o compromisso depois da ressurreição? Reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual lhes falei. Pois João batizou com água, nós falamos disso ontem, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso era uma novidade, não havia acontecido ainda. A palavra continua. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Até aí, irmãos.
Aqui há um jogo de palavras de Jesus e há uma falta de entendimento dessas pessoas que estavam questionando o próprio Jesus. Eles estavam pensando que Jesus ia estabelecer o reino de Israel, sendo realmente rei de Israel, realmente assumindo o governo, e essa não era a questão. Jesus estava falando de um cumprimento que ia acontecer nas Escrituras, e ele estava alertando o seu povo a ficar no lugar até que do alto eles fossem revestidos. A primeira coisa, irmãos, que eu preciso pensar é que o que é interessante aqui é que nessa perspectiva de Jesus, para que eles fossem testemunhas, e aí já vem um ponto que eu preciso pensar, que esses homens já eram discípulos, já seguiam a Jesus, já acompanhavam Jesus no seu dia a dia, já viam Jesus fazendo milagres, eles viram Jesus agindo o tempo todo. E para ser testemunha, você precisa ser testemunha ocular, você precisa ver um feito. Mas Jesus, quando ele vai falar com eles, ele diz assim: olha só, para você ser minha testemunha, você precisa receber primeiro o Espírito. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de quem está ouvindo isso, o que eu ia pensar? Por quê? Porque o que acontece aqui? Mas peraí, eu sou testemunha, eu abandonei minha vida, estou seguindo esse cara, e agora ele está dizendo que eu ainda não sou testemunha. Mas se eu estou vendo o que ele está fazendo, como que eu não sou testemunha? Não dá meio que um atrito com o pensamento, se a gente olhar por essa perspectiva? Mas Jesus disse: olha, você só vai ser testemunha quando o meu Espírito descer sobre você. É a primeira percepção que eu preciso ter a partir da indicação do próprio Cristo acerca da descida do Espírito Santo, é que o que Jesus estava dizendo é que a forma com que eles viram, a forma com que elas testemunharam, ainda não era a forma capaz de testemunhar o que Jesus fez. Que quando viesse o Espírito, os seus olhos, iam abrir, aquilo que eles não viram na carne, agora viriam no Espírito. Então, vendo através do próprio Deus, eles poderiam testemunhar o que era de fato o verbo vivo. Não era um instrumento racional apenas, mas era uma forma com que Deus ia estabelecer a razão humana através da ação do próprio Espírito. Você lembra que nós lemos ontem que o homem tinha o pensamento de Deus, tinha a mente revelada? Quando ele olhou para a mulher, ele fala todo o princípio pelo qual ela foi feita. Então o que Deus estava dizendo? Olha só o que Jesus estava dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas, porque esse Espírito que vai vir sobre vocês vai mudar a forma de vocês verem. Mas por que vai mudar a forma de vocês verem o que eu fiz? Porque isso vai atingir até o que você pensa, vai mudar a sua perspectiva, vai mexer com você de uma tal forma, vai ser tão profundo que agora não é mais você entendendo a partir de você, mas é você entendendo a partir de Deus. E isso vocês não tinham antes. Então vocês vinham daí o que eu estava fazendo aqui, mas agora eu vou trazer vocês para dentro daquilo que eu estou fazendo, tendo o mesmo Espírito. Uau! Jesus mesmo disse que o Espírito está sobre mim, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito que inspirou toda a Escritura, o mesmo Espírito que visita as profundezas do Pai, o mesmo Espírito da revelação da palavra, o mesmo Espírito que Jesus enfatizou aqui, foi colocado dentro de nós. Agora Jesus ele fala algo: olha, para vocês receberem esse Espírito, vocês têm que ficar em Jerusalém. Ou seja, a obediência atrai a manifestação, de novo. Por isso que todo compromisso missional, ele tem a ver com propósito, porque a obediência é que vai dar a profundidade do Espírito. Pegou isso? Amém? Deixa eu dar um exemplo para vocês que acontece muito com relação a missões. Uma vez lá em Itajaí, o irmão veio para mim, eu gosto quando os irmãos vêm me questionar, é muito legal. Seu pastor, com todo respeito, pastor, olha só, mas assim, por que vocês gastam tanto dinheiro indo lá para a Ásia? Itajaí não tem miséria, Itajaí não tem gente passando necessidade. Eu sou de Itajaí, né, irmãos? Bem? Terra linda, abençoada, tem praia, coisa gostosa. Aleluia. E tem o Mevan.
Aí eu olhei para esse irmão assim, deixa eu te dizer algo que vai transformar o seu coração, irmão. Deixa eu dizer algo. A nossa vida com Deus, ela não funciona dessa forma. Deus não responde à miséria apenas. Você vê a miséria e você acha que nós temos que fazer algo. Eu não trabalho por causa da miséria, eu trabalho por causa da direção de Deus. Você lembra quando aquela mulher ela quebrou o perfume aos pés de Jesus? O que Judas falou? Por que ela não vendeu e distribuiu aos pobres? Porque esse é o pensamento humano miserável, que não entende o valor do que é feito em nome de Cristo, que não entende o valor da obediência. E Jesus recebeu aquele perfume como uma direção de Deus para ele. Ela está ungindo o meu corpo. Uau! Preparando o meu corpo para aquilo que há de vir. Ou seja, ela está cumprindo o que o Pai deseja. O problema é que a gente sai fazendo sem cumprir o que o Pai deseja. E deixa eu te dizer uma coisa, existem misérias que são misérias de Deus. Você já parou para pensar que às vezes a pessoa está passando uma necessidade porque Deus colocou ela ali? Porque o coração dela ainda é arrogante? O problema é que a gente vê com os olhos carnais, e a gente precisa ver com olhos espirituais. Ou seja, só quando recebemos do Espírito poderemos testemunhar o que Cristo de fato é. Então aí eu olhei para esse irmão e falei, a minha palavra, a direção que Deus deu é Ásia. Se você está incomodado com Itajaí, talvez essa é a palavra que Deus tem para você. Então é você que deveria estar fazendo e não eu. Porque às vezes você cobra da igreja aquilo que você deveria estar fazendo. Às vezes você cobra dos irmãos aquilo que você deveria estar vivendo. É muito fácil, irmãos, a gente entrar nesse campo, né, de julgamento. Ah, o pastor está lá, né, arrecadando dinheiro para o Pará e eu estou aqui, passando necessidade. Porque esse é o pensamento carnal, irmãos. Esse é o pensamento carnal. Eu lembro do começo do ministério do Mevan. O Luiz Emílio dá um testemunho que eu achei incrível. O Luiz Emílio, cara, não tinha, ele morava num fundo de uma garagem emprestada, né? E o primeiro meio de transporte dele foi uma bicicletinha, que ele botou uma caixinha atrás, você já conhece a história, e ele saía arrecadando alimento porque ele fez um acordo com as casas de recuperação, dizendo que se eu trouxer alimento para vocês, tantos quilos, vocês deixam eu internar alguém de graça? As casas de recuperação, se você trouxer tantos quilos, a gente permite. E ele saía de casa em casa arrecadando alimento para poder internar pessoas, irmãos. Agora, olha que processo lindo. E aí, ele dormia na casa de um, às vezes levava uma filha. Eu presenciei isso porque eu conheci ele nessa época. Às vezes levava a filha na casa de um e outra filha na casa do outro para elas poderem comer alguma coisa, porque não tinha condição. E depois ele veio, e ele vivia orando, né? Porque ele tinha parente que tinha mercado. Às vezes ele entrava no mercado, ele olhava, poxa Deus, um Nescau para as minhas filhas, Deus podia me dar. E ele ficava naquela, peço, não peço, faço ou não faço. E ele recebeu o relato de algumas pessoas que diziam, olha só, pastor Luiz, nessa época eu estava com um sacolão para te dar, mas quando eu ia entregar, Deus falava comigo, não faz isso. Irmãos, o Luiz Emílio, eu presenciei porque eu tive nessa casinha, eu vi isso. A Iraci trabalhava de empregada doméstica para manter ele na palavra, para ele não fazer outra coisa da vida. A pastora Iraci está lançando um livro agora, irmãos, que conta um pouco da história, vale a pena você ler, porque é algo tremendo, é da perspectiva dela agora, né? E foi vivendo os processos, né? E ela se colocou, e o que eu entendi? Foi a época que o Luiz Emílio orava e jejuava demais, e Deus trouxe diversas palavras, foi onde nasceu o Ministério Mevan, na verdade. Então essa fome foi uma bênção para ele, essa necessidade foi uma bênção para ele. Então quando ele olha hoje para alguém que está passando pela mesma coisa, ele entende esse processo, porque ele mesmo viveu, ele mesmo passou. O problema, irmãos, que a gente às vezes não entende
que a primeira missão de Deus é a nossa própria vida, e que Ele está te preparando para aquilo que você vai dar resposta ainda. E talvez você não compreenda o que você está vivendo hoje, mas Ele não está te preparando só para o agora, para aquilo que você está vivendo agora, mas Ele está te preparando para o amanhã dEle. E para o amanhã dEle você vai ter que aprender a lidar com algumas coisas. Então você passa agora para que você crie casca, para que você seja calejado espiritualmente, para que você não desista, porque se você não desistir agora, quando vier a resposta de Deus, você jamais vai desistir. E quando outros vierem na mesma situação, o teu olhar é com misericórdia, e você sabe também o que Deus é capaz de fazer na vida desse irmão, porque Ele fez na tua também. Aleluia, aleluia. Quando eu olho para as escrituras, que a palavra diz que Ele separa a ovelha dos bodes, e ele diz: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me cobriste. Eu ficava pensando, mas como assim? Porque quem é que está nesse estado miserável? Eu olhava para as pessoas, poxa, se uma pessoa está num estado desse, como que Cristo pode estar ali? Ela está em desobediência, ela não está vivendo o Evangelho, ela não entregou a vida para Cristo, ela está presa. Estive preso e fosse me visitar, eu imaginava, como Jesus vai estar preso? E sabe o que eu entendi, irmãos? A questão não é a pessoa presa tendo Jesus, mas a questão é que quando eu vou em nome dEle, eu o encontro lá. Então eu olho para aquela pessoa que está presa, eu não vejo a pessoa presa, eu vejo Jesus ali. Por quê? Porque eu não estou vendo na perspectiva da pessoa, mas na perspectiva de Cristo. Enquanto eu vou e dou uma resposta àquilo que Ele deseja, eu o encontro no caminho. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando eu vou, eu o encontro. Por isso que Deus sempre vai começar com um desafio para você, e esse desafio é a missiologia da própria igreja. Por isso que a igreja, ela precisa ter um propósito, e se ela tem um propósito, ela tem uma missão, e o cumprimento da missão é que libera a obediência libera níveis de revelações que são maiores que você pode pensar. E isso não vem só com estudo, mas vem com entrega. Amém? Você quer ver uma coisa? É bem provável que eu já falei isso aqui, mas eu às vezes sou repetitivo, porque eu entendo que a Bíblia é a mesma, amém? E sempre foi, então a gente sempre repete as mesmas coisas, só que Ele faz novo de novo. Quem era a maior revelação que já teve na face da terra? Tá tipo Abraão e Abraão de ontem, né? Aleluia, eu mandei até para vocês procurar no Google. Quem foi a maior revelação na face da terra? A gente fica com medo de falar nessas horas, achando que é pegadinha. Jesus, ele foi o verbo encarnado, puro, sem pecado. É a maior revelação que veio ao mundo físico, é o próprio Cristo, que se revelou como um semelhante a nós, e Ele era como um de nós. O princípio que nós poderíamos tocar, se aproximar, ouvir. Uau! Jesus, o princípio, Ele foi a maior revelação. O que Jesus teve que fazer? Fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai para Jesus? Bom dia, irmãos, Pai do Senhor, tudo bem? Vocês tomaram café? Amém? Estão aí, estão acordados? Sacode o irmão que está do seu lado, fala aí, acorda, negão. Aleluia. Eu até esqueci a pergunta que eu fiz. O que Jesus teve que fazer? Assim, simples assim, né? Jesus só teve que morrer para cumprir a vontade do Pai. E é interessante que Ele profetizou sobre a ressurreição, mas Ele estava como homem, e Ele se desfez de toda a sua glória. Então o que eu entendo que Jesus teve que fazer? Jesus teve que crer naquilo que o Pai poderia fazer. Jesus teve que morrer
para viver a ressurreição. A entrega libera níveis de revelação. Você está entendendo? Aí a gente vê aquele discípulo mais chegado, aquele que estava lá perto do coração de Jesus. E esse cara, ele foi levado à ilha de Patmos para ser morto. Ele foi preso e lançado na ilha de Patmos. Eu estou falando aqui já do livro de Revelação, Apocalipse 2, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês em sofrimento e no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi preso por causa de quê? Por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Ele foi preso, jogado numa ilha para morrer, não porque era criminoso, mas por causa da palavra. Só que tem uma coisa, irmãos: quanto maior a entrega, maior o nível de revelação. O que ele recebe na ilha de Patmos? Ele viu o Apocalipse. E o livro da revelação começa: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. O que nós temos dificuldade até hoje para entender, João recebeu na ilha de Patmos. Agora vamos visualizar o processo. O cara está preso, mas a revelação vai até ele. E às vezes eu olho para uma igreja que está totalmente livre, mas que não tem nada de revelação. Porque são livres, mas não se entregam a Deus. E porque não se entregam a Deus, não recebem níveis de revelação. Porque não vivem os processos. E essa é a missiologia da igreja: é viver o propósito que Deus tem para a igreja. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. E às vezes começa nas simples coisas, na entrega de um celular num culto, porque Ele pediu. A gente quer viver as grandes coisas, mas às vezes não percebe as pequenas que Ele nos pede. E a gente quer ver algo crescendo, quer ver algo desenvolvendo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Hoje nós tocamos em nações lá no Mevan, mas nós começamos fazendo um clamor para as nações. Nós trazíamos os pastores e nós levantávamos oferta para eles, não para nós. E algumas vezes nós levantamos alguns R$1.000, que era algo extraordinário, que não era uma coisa de propósito, vamos comover o povo ofertar. Não, eu vi várias vezes o cara pregando, falando sobre os trabalhos, e criança levantando e tirando brinquinho, colocando no altar, e começou a mover de oferta, e nego dando chave de carro, gente trazendo documento de coisa, gente indo em casa buscar notebook para trazer, para ofertar. E eu lembro que a gente levantou quase R$300.000 em um culto para uma obra missionária, e não era para a gente, era para algo de outra pessoa, de outro pastor, que não tinha nada a ver com a gente. Porque o nosso coração era reino, não importa se era para nós ou se era para ele, o que importa é que estava sendo estabelecido por causa daquilo que Deus desejava. E sabe o que eu entendi? Aleluia! E o Mevan, ele sempre foi maluco por essas coisas, mas sempre foi movido do Espírito, irmão. Sempre foi movido do Espírito. As pessoas viam, quando a gente abriu, eu estava lá, quando a gente alugou o primeiro galpão sem cobertura, com um som horrível. Do nada as pessoas viam com chave de moto, e ninguém tinha pedido oferta. As pessoas entravam chorando dentro, não havia Mevan ainda, ninguém conhecia esses amarelinhos do Mevan. E as pessoas viam, por quê? Porque eram tocadas pelo Espírito. Mas a igreja, ela recebeu, mas ela também deu. E ela começou, e cada um, irmãos, que ofertava, cada um que abria a mão, cada um que eu via Deus desenvolvendo, potencializando, muitas vezes prosperando também. Mas a gente não fazia para nós, a gente fazia para os outros. Agora a gente passou pelo coronavírus, tudo trancado, sem cultos, presencial, e nós nunca recebemos tanta oferta quanto recebemos quando não tínhamos culto presencial. As pessoas do Brasil inteiro e do mundo começaram a ofertar no Mevan, e a gente teve uma arrecadação muito maior do que quando a gente tem culto. Uau! Por quê? Porque quando a gente semeia, a gente colhe, irmãos. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, como eu presenciei ontem,
Você acha que você está ofertando para o Pará? Você está ofertando para você mesmo. Eu tive fome, me desse de comer. Eu tive sede, me desse de beber. Entra no meu reino. Foi isso que ele considerou para que entrasse no reino. As práticas em obediência a Ele. Ele estava no processo. Então quando eu entendo o processo, meu Deus, eu entendo o valor do processo. E quando eu entendo o valor do processo, eu já não tenho mais valor na coisa, eu tenho o valor do processo. Então eu sou capaz de ofertar mesmo. Uma vez eu falei sobre o contexto aqui que eu uso na missão Ásia com relação à oferta. Eu uso a palavra da pobre viúva. Os homens ricos davam o que sobrejava, mas a pobre viúva, ela veio e ela deu todo o seu sustento. Foi a oferta que Jesus recebeu. Eu já compartilhei isso com vocês, mas eu vou dizer de novo. O que eu acho interessante, Jesus chega, a palavra diz que Jesus chega e senta do lado do gasofilácio. E ele ficou observando, porque os judeus, eles vinham, antes de entrar no templo, eles já depositavam uma oferta. E Jesus estava observando isso, ali, observando o que eles estavam fazendo. E a pobre viúva, ela veio e colocou as suas moedinhas. E Jesus recebeu essa oferta. E quando ele recebeu essa oferta, eu fiquei chocado, porque a mulher representa a igreja. Eu falei, uau, foi uma oferta de uma igreja que Jesus recebeu. Por que ele recebeu essa oferta? Aí a palavra diz que era uma pobre viúva. Quando fala pobre viúva, eu fico pensando, podia ser uma mulher pobre. Mas a Bíblia descreve viúva. O que a aliança tem a ver? Por que a aliança é importante nesse quadro? Se a viúva já teve marido, o marido morreu e agora é viúva, amém? Aí o Espírito Santo começou a me falar, Gladson, essa é a igreja que eu recebo a oferta, porque o homem nessa época era o provedor, então é a igreja que tinha um homem como provedor, mas agora já não tem mais homem como provedor, ela recebe de Deus e ela devolve para Deus, e é essa oferta que eu recebo. Ele não recebeu dos homens ricos, e o Espírito Santo começou a falar, a igreja brasileira é como os homens ricos que têm oferecido as suas sobras. Chegou a hora da igreja brasileira dar o seu tudo para ter de volta aquilo que eu ainda tenho para ela. Aleluia, aleluia. E sabe o que Deus está fazendo na nação brasileira? Várias igrejas em vários lugares do Brasil têm feito obras sociais sem entender o porquê. Estão abrindo trabalho para atender pessoas, moradores de rua, muitas vezes sem entender porquê. Sabe por que estão fazendo isso? Porque Deus está chamando para a gente, para se comprometer com aquilo que o seu coração está comprometido, e Ele está fazendo com que a igreja pratique, ainda que ela não entenda o suficiente, mas ela está praticando, e quando ela obedece, ela tem a revelação, e quando ela se entrega, ela tem a revelação. Quando começa a custar para ela, Deus pode dar mais, Deus pode multiplicar o nível de revelação, porque quanto mais ela se entrega no processo daquilo que Deus deseja, quanto menos egoísta ela é, quanto menos ela trabalha para si mesma, mais Deus pode abençoar essa igreja. Então, aleluia. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Agora tem um ponto. Jesus, quando vem aos discípulos, ele fala, fica em Jerusalém, porque ele queria ensinar a graça aos seus apóstolos. Mas eu não vou ter que fazer nada, não. Tem hora que eu me movimento, mas tem hora que, irmãos, tudo que eu tenho que fazer é parar, porque quando eu paro, é que eu estou em movimento. Porque o que eles iam receber não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com aquilo que eles mereciam, porque se Deus fosse dar o que a gente merece, a gente estava condenado, irmãos. Não, Deus dá, o que Ele dá é uma extensão da sua graça. Nós não merecemos, a gente pode alimentar todos os mendigos de uma cidade, nós ainda não merecemos a graça que Ele nos deu, não merecemos. Olha, vocês vão ficar lá para ser minha testemunha, vocês não vão fazer, vocês só vão obedecer, e obedecendo é que eu vou visitar vocês, então fique em Jerusalém. E às vezes a nossa Jerusalém é alimentar mendigo,
Às vezes a nossa Jerusalém é trabalhar em obras sociais, às vezes a nossa Jerusalém é abrir sei lá, uma empresa missional, às vezes é cuidar do órfão, da viúva, às vezes é lidar com coisas da igreja. Você está entendendo? E às vezes não é fazer, é esperar que ele faça. Mas ele deu uma localização geográfica. Falou: vocês precisam estar ali, vocês precisam ficar ali. E aí eles vêm perguntar: mas quando você vai estabelecer o reino de Israel? Gente, eu não estou falando dessa terra, eu estou falando de algo vindouro, pelo amor de Deus. Só fica em Jerusalém. Queriam ser testemunha, mas segundo o entendimento deles, não segundo o Espírito. Jesus falou: vocês vão ser testemunhas de fato quando receberem meu Espírito. O que Jesus estava dizendo? Vocês ainda não entendem o que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo ainda não está dentro de vocês. Vocês ainda veem como todas as pessoas veem. Vocês ainda veem como um ímpio vê. Chegou a hora de vocês verem através de Deus. E vocês só vão ver através de Deus quando o meu Espírito morar em vocês. Só fica lá. Vão orar. E a direção foi clara. Vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E logo em seguida, o que acontece, irmãos? Pedro, ele tem uma revelação, um revelamento. Sempre, vou dar uma dica para você, sempre que Deus libera algo, Ele dá uma medida de revelação, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa próxima ação. Porque se Deus liberou uma palavra, às vezes pode vir distrações para nos tirar da palavra. E as distrações, irmãos, são um perigo. E a distração, nesse caso, nasceu na boca de um líder que o próprio Jesus escolheu. Qual foi a ordenança de Jesus? Fica em Jerusalém. Jesus não falou mais nada. Jesus não falou para levantar nenhum tipo de liderança. Jesus não falou para mexer com mais nada. Jesus só falou: vai para Jerusalém, para que vocês sejam revestidos, para que vocês recebam, vejam o Espírito Santo descendo sobre toda a carne, para que vocês vejam o cumprimento da própria Escritura. Mas Pedro, ele olha para aquilo que aconteceu com Judas, e ele resolve então, ele vê que não, a gente precisa dar uma resposta a isso. A gente precisa colocar alguém no lugar de Judas. Mas qual foi a palavra de Jesus? Fica em Jerusalém. Qual foi a intenção de Pedro? Substituir Judas na equipe apostólica. E aí é que está, irmãos. E aí o que Pedro usa para poder convencer os irmãos de que aquela ação era necessária? A própria palavra. E esse é o problema. Quando a gente interpreta uma palavra sem que Deus diga o que essa palavra realmente significa para nós. Então quando Jesus ele dá uma direção, eu tenho que ficar com a direção de Jesus, irmão. Quantos irmãos eu vejo que trazem até texto? Então Deus falou comigo, ó, Ele me mandou fazer isso, ó. Na Missão Asa já passou uns 40 assim, irmão. Acho que eu estou dando aquela exagerada de pastor, mas já passou muita gente. Deus me falou, olha só, um texto, não, minha vida vai ser dedicada à Ásia. 2 meses depois, o irmão já não quer mais saber de Ásia, porque Deus falou outra coisa. Ou seja, não foi Deus que falou, Ele que interpretou. E isso dá um prejuízo para a causa. Então a gente precisa entender, e Pedro viveu exatamente isso. Porque Deus queria mostrar através da vida de Pedro aquilo que a gente deveria cuidar também, como liderança também. E lá, em Atos 1, versículo 15, a palavra diz: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um dos nossos e teve participação no ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se no meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se de Acéldama, isto é, campo de sangue.
Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, olha só, ele usando as escrituras: fique deserto seu lugar, e não haja ninguém que nele habita. Ele está citando aqui Salmos 69, versículo 25. E ainda, que outro ocupe seu lugar. Daí ele já cita Salmo 109, versículo 8. Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo, e que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia de Jesus foi elevado entre nós. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Olha só, o que Pedro estava dizendo aqui? E ele usa Salmos para poder trazer uma fundamentação, aquilo que ele estava fazendo. Falou, olha só, Judas caiu, eu conhecendo Pedro, para mim Pedro estava com raiva. O que me leva a entender que Pedro estava com raiva daquilo que Judas fez. Ele traiu Jesus. É interessante que lá atrás eles estavam com dúvida se o traidor seriam eles mesmos. Senhor, acaso sou eu? Mas Pedro sendo Pedro, agora que ele já sabe o culpado, vamos ter raiva do cara. Então ele estava doido para fazer alguma coisa, para poder já substituir esse Judas que caiu. Agora a perspectiva é, se o próprio Jesus permitiu Judas da sua equipe, por que a gente seleciona tantas pessoas? Porque até Judas está ali para cumprir o seu propósito. Nem que seja para ajudar a nos matar no caminho, sabe? Para que a gente morra mais um pouco. Tem irmãos que só entram na nossa equipe para ajudar no processo da nossa morte, irmão. Mas eles precisam estar ali. Porque não sou eu que escolho, é Deus que traz. Então quando eu olho ao meu redor, eu não posso escolher pessoas que apenas pensam como eu penso, que são como eu sou, que tem o meu jeito de fazer as coisas. Irmãos, isso foi antes do derramamento do Espírito. Antes do derramamento do Espírito, começou a acontecer algumas coisas. Pedro começou a se mover para levantar alguém no nível de autoridade muito alto, já entre os apóstolos. E Pedro trouxe a questão de que esse homem que viria substituir Judas, ele tinha que ser testemunha ocular de Cristo. Ele teria que ter visto desde João Batista até o surgimento de Jesus, até os 3 anos de ministério, até Deus sendo assunto, Jesus sendo assunto aos céus, elevado aos céus, para que pudesse ser um apóstolo. Jesus jamais falou que um apóstolo precisava ser testemunha ocular. Quem disse isso foi Pedro. E quem trouxe essa questão para escolher alguém no lugar de Judas foi Pedro. Mas o que Judas simbolizava? Uma geração caída e desobediente, irmãos. E a geração caída e desobediente, ela não pode ser substituída. Ela precisa morrer. Pegou? Mas Deus, Ele estende graça e misericórdia. Então ela morre para nascer de novo. Então ela não vai ser substituída, ela vai ser ressignificada, ela vai ser renovada. Então a questão não era restabelecer Judas. A questão era uma ressurreição daquilo que Judas significava. Quem caminha para a morte caminha, irmãos. Para a sua condenação caminha. Aquele que é sujo, que se suje mais ainda. Mas aquele que é limpo, que se limpe mais ainda, que se santifique mais ainda. Então a questão não era a substituição de Judas ali. E aí eles oram, tiram sorte, fazem tudo que eles entendiam para escolher um líder. E cai isso sobre Matias. E eles levantam Matias. Matias foi um dos apóstolos. Aí os caras se prendem a 12, né? Não, tem que ser 12 apóstolos. A palavra diz que Jesus era considerado apóstolo, são 13. Depois a palavra levanta o próprio Paulo, que era um apóstolo, são 14. Irmão, pelo amor de Deus, lê as escrituras. Então a questão não é levantar 12, não. Aí só os 12 poderiam ser apóstolos. Também a palavra também não diz isso. Tanto é que o próprio Paulo foi levantado fora do seu tempo. Ou seja, Paulo simbolizava uma continuidade que ia acontecer pelo Espírito no meio da igreja. E Matias foi levantado. Você vê a Bíblia citando Matias em outro lugar? Esse é o problema. Quando os homens escolhem pessoas, até utilizando as escrituras,
mas nessa escolha Deus não está. Então o cara tem o cargo, mas não o encargo. Ele tem a função, mas não tem a autoridade. E aí ele passa uma vida frustrada, ministerialmente frustrada. Por quê? Porque Deus não está no processo. A ordem de Jesus é: primeiro sejam revestidos. Fiquem ali. Não era levantar liderança nenhuma. E às vezes tem coisa, irmão, que Deus está estabelecendo na igreja, mas a gente está doido para levantar a liderança. Para quê? Para que a gente não tenha que trabalhar mais. Para a gente poder passar para outro algumas coisas que a gente não quer fazer. E esse não é o processo. Tem hora que a gente tem que ficar quietinho, irmãos. Quietinho. Quietinho para que Deus faça. Quietinho. Aí a gente vê uma necessidade, a gente já procura o irmão. Qual é o irmão que eu vou enviar para essa necessidade? Aí você pega o irmão, você separa e envia para missões. Uau! Só que Deus não deu uma palavra para isso. Aí você se mata para manter o cara e o cara se mata em campo. Fica algo incrível. Porque o que acontece? Todo ministério dado à igreja nasce no meio da igreja. As pessoas começam a ter interesse por elas e por causa do Espírito, pela causa. Tem pessoas que não podem ver uma criança, irmão. Ela chora por criança. Ela tem a missão da infância dentro dela. Aquilo toca o coração. Ela olha para a igreja, não, a igreja precisava dar mais atenção para as crianças. Ou seja, ela recebeu uma porção do Espírito. No propósito da porção do Espírito, na sua missiologia, ela precisa ser apontada agora para as crianças. Porque isso está dentro dela. Então qual é meu papel agora? Meu papel é reconhecer aquilo. Esse cara tem um chamado para a infância, então eu vou colocar ele lá. Eu não posso criar o grupo infantil e botar irmãos sem que isso aconteça, irmão. Porque daí eu frustro a pessoa e frustro o propósito. Ah, mas se não nasceu, não coloca. Não trabalhe, não faça. Porque se Deus não deu para você, você não tem autoridade para fazer. Se Deus não trouxe para o seu meio, você não tem autoridade para fazer. Irmãos, missões não é sair fazendo. Missões é ser direcionado. É ouvir o que Ele deseja. É ouvir. É ouvir o que Ele deseja. É entender qual é o processo. Isso precisa estar na pessoa. Isso precisa estar no coração dela. Então não era para levantar Matias. Não era. Agora, Deus foi validado, ele foi um apóstolo? Ele foi. Só que quem Deus usou foi Paulo. Se eles tivessem esperado um pouquinho mais, a pessoa certa ia estar no lugar certo, irmãos. Chegou um ponto do distanciamento dos primeiros apóstolos de Paulo, que Paulo olha para os apóstolos e diz: esses caras não têm nada a me acrescentar. Isso é uma vergonha para os apóstolos. Porque Paulo, ele teve um encontro, e é interessante que ele teve um encontro com quem? Nós falamos de ontem isso. Ele teve um impacto com Jesus, mas a palavra não diz que ele viu Jesus, ele viu uma luz. Amém? Ele viu uma luz. Paulo teve esse impacto, e ele foi transformado, não foi? Paulo se arrependeu ou não se arrependeu? Se arrependeu. Agora, o que é arrependimento, irmãos? Aí eu volto. Então Deus dá uma direção e eles levantam uma liderança, mas o derramado do Espírito já estava para acontecer. E eu tenho que cuidar muito com o que eu faço antes de um derramado do Espírito, irmãos. Tem uma direção, Deus vai fazer, e eu invento algo no meio do processo. Mas Atos 2 acontece, o Espírito é derramado. E ontem nós falamos sobre isso. Atos 2, eu queria que você abrisse lá, versículo 37. Eu vou só fundamentar o que eu falei ontem. Atos 2, versículo 37 ao 39. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar.
Irmãos, quando a gente olha, meu Deus do céu, meu celular deu uma pane agora. Quando a gente olha as Escrituras, e a gente olha essa palavra, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui no contexto. Ele está dizendo assim, ó, primeiro é necessário você se arrepender. Existe um processo, vocês vão se arrepender, depois vocês vão receber o Espírito Santo, mas eu quero dizer para vocês que isso é uma promessa, isso inclui vocês. Certamente, se você se arrepender, vocês vão entrar nesse processo, e não vai acontecer só com vocês, mas aqueles que estão longe, ou seja, ele já estava dizendo lá o que ia acontecer hoje. Pedro já estava visualizando que isso ia passar de geração em geração, porque era a vontade de Deus. Mas a palavra arrependei-vos aqui, ela tem um significado no original, que é metanoeo. E ela vem da mudança de mente. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente liga o arrependimento ao sentimento. A gente acha que arrependimento tem a ver com choro, tem a ver com quebrantamento, ele tem a ver também. Mas quando eu sei que uma pessoa se arrependeu? Quando ela já não pensa mais como ela pensava antes. Quando teve uma mudança de mente. Quando ela já não usa a malícia do mundo para fazer as coisas para Deus. Quando ela não usa sistemas mundanos. Quando ela não treina a igreja em sistemas mundanos para conquistar algo. Nós não somos palestrantes, irmãos. Amém? Nós não somos palestrantes, nós somos pregadores do Evangelho. Existem algumas estratégias. Isso pode encher a igreja? Pode encher, mas isso não significa que a igreja está no propósito. Ou seja, está cheio de gente, mas vazio de causa. Está cheio de gente, mas vazio de propósito. É melhor você ter 12 que entende propósito, do que você ter uma multidão que não sabe o que está fazendo. Então a gente precisa perceber esses processos. Então, o que é arrependimento? É o sentimento? Não, é uma mudança de mente. Como eu sei que alguém se arrependeu? Quando ele não pensa mais. Quando Paulo encontrou Jesus, o que aconteceu? Os pensamentos dele foram invadidos por um nível de revelação. Ele não pensava mais como antes. E ele teve toda a formação que precisava ter. Ele foi preparado para assumir papéis dentro de sinagoga. Ele foi preparado. Mas ele teve um encontro com o verbo que foi revelado. E isso mudou completamente a forma de pensar. O que Pedro estava dizendo para esses irmãos que viram o derramamento do Espírito Santo? Eu não vejo mudança de mente em vocês ainda. Não adianta só vir para o culto chorar, você precisa mudar de mente. Não adianta vir só se arrepiar, você precisa mudar de mente. Não adianta vir só para o culto pular, se alegrar e festejar. Se você volta para a mesma linha de pensamento, para as mesmas práticas que você tinha antes de conhecer Jesus. Isso significa que você não se arrependeu ainda. Por quê? Porque a sua mente não mudou. Seu comportamento não mudou. A sua forma de pensar não mudou. E quando eu sei que uma pessoa se arrependeu? Quando ela muda completamente a forma de pensar. E ela começa a querer viver outra coisa, porque a estrutura de pensamento mudou. Toda a estrutura de pensamento foi transformada e foi trazida por essa mudança. Então, o que estava acontecendo aqui? Pedro, ele mostrou uma perspectiva que precisava acontecer. Esses irmãos ainda estão com a mesma linha de pensamento, mas querem vir para a igreja, ser aceitos pela igreja. Não. E Deus observa o pensamento. Deus observa o pensamento. Mas se eu pensar em pecado, a gente aprendeu que só é pecado se a gente fizer, não é? Se a gente pensar, não é pecado. Mas é interessante que quando a gente vai nas Escrituras e a gente vê Gênesis 6,5, a palavra diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Deus condenou os homens porque o pensamento era mau. Por que Deus condenou o pensamento? Porque o pensamento revela quem de fato você é. E só você conhece o que de fato você pensa. Existe muita coisa na linha de pensamento que a gente guarda, ninguém sabe, mas que revela quem nós somos em Deus. Então o que é o processo de arrependimento? É a mudança desses pensamentos.
É quando o pensamento é purificado, quando o pensamento é transformado, quando o pensamento é atingido por essa verdade. Então, o que é o pensamento? É a faculdade do sistema mental, é a nossa forma de perceber o mundo, porque tudo aquilo que a gente vê ao redor é conduzido pela consciência que nós temos, que vem por uma linha de pensamento. Quando você olha para um telefone, por exemplo, no seu subconsciente você não está vendo só o aparelho, você sabe exatamente tudo que o aparelho pode fazer. Você sabe que você pode ligar, você pode, no caso de um celular, você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar um e-mail, você pode entrar no banco. Na verdade, na tua cabeça, na linha de pensamento, você sabe tudo que ele é capaz, porque você tem uma consciência do que é o telefone. Quando Jesus fez o homem, ele sopra nas narinas, Deus deu consciência ao homem. Ou seja, quando ele olhava, ele entendia o princípio de todas as coisas, como nós falamos ontem. E então ele tinha o pensamento estruturado naquilo que Deus fez, e não naquilo que o pecado formou. Está entendendo isso? Amém? Então o pensamento do homem foi atingido. E se o pensamento foi atingido, dizem que o pensamento é, na verdade, o que dá consistência ao que a alma do homem é. Então, se eu entrego a minha vida para Jesus, se eu entrego a minha alma, se eu entrego tudo que eu sou a Jesus, a minha estrutura de pensamento precisa ser impactada por essa palavra, precisa ser modificado por essa palavra. E uma vez que o meu pensamento é transformado, toda a minha perspectiva de mundo é transformada. Toda a forma de eu ver as coisas é transformada. E isso precisa acontecer para a gente, de fato, fazer parte da igreja. Então, são esses pensamentos que modelam a percepção de contexto de mundo, que modelam a percepção de pensamento de igreja. Por isso que Jesus falou: vocês, para ser minha testemunha, vocês precisam receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai revelar os pensamentos do Pai para vocês. Isso vai mudar a perspectiva de vocês. Isso vai mudar a forma com que vocês veem a igreja. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quem olha para a igreja e só vê problema, é porque o seu pensamento acha que a igreja é um problema. E se o pensamento de uma pessoa acha que a igreja que Jesus estabeleceu é problema, é porque ela é problema. Então ela vai ver segundo o que ela é. Todas as coisas nós vamos ver segundo aquilo que nós somos. Se a gente acha que todo mundo é impuro, porque a impureza está na gente, a gente está lutando contra ela. Se a gente acha que todo mundo é malicioso, é porque a gente é malicioso. A gente só não entendeu que a malícia está em nós ainda. Se a gente acha que todo mundo julga a gente, é porque a gente julga todo mundo. Ou seja, a base estrutural de pensamento está em nós. E é aí que Jesus quer visitar, irmão. É o único capaz de mudar a base de pensamento. E para começar a igreja, era isso que Jesus queria. Era aí que essa forma que precisava ser atingida. A forma de pensamento. Então o que Jesus estava dizendo, olha só. Primeiro vocês precisam pensar como Deus, através do Espírito, para que vocês possam ser minhas testemunhas. E isso de fato aconteceu, irmãos. Era o que Jesus estava querendo dizer. Eu sei que na linha de pensamento a gente tem vários processos, né? A cognição, por exemplo, a maneira com que a gente percebe o mundo ao nosso redor. A informação, ela tem a ver com o lugar também. Por isso que Deus fez o Éden para o homem. Porque o homem, ele teria uma percepção cognitiva, ele entenderia o ambiente ao seu redor, e o ambiente também ia comunicar uma verdade a ele, que é estruturar o seu pensamento. Uau, agora ficou bom, né? Por isso que quando a gente se converte, irmãos, existem alguns lugares que a gente tem que deixar, porque o ambiente nos atinge. Você consegue entender isso? O ambiente nos atinge. Lá na promessa abraâmica, ele precisava sair da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela. Por quê? Porque saindo da região que ele estava implantado, ele ia ter outras perspectivas. É por isso que Deus mexe com a gente. Por que Deus nos coloca em movimento? Para mudar a nossa perspectiva.
E quando Ele muda o território daquilo que nós estamos vivendo, é porque Ele quer comunicar através desse território que nós estamos. Ele quer que a gente tenha essa percepção de ambiente. E muitas vezes a gente vive em ambientes que a gente não escolhe, mas através do ambiente Ele também quer comunicar. E o ambiente é de extrema importância. Amém? É de extrema importância para que a gente entenda a estrutura de pensamento. Agora não basta só eu ter um encontro com Jesus. Eu preciso entender os ambientes que Ele me estabeleceu para viver a partir de agora. O que Ele estabeleceu para que eu viva a partir de agora. Então, dentro do sistema de pensamento, eu tenho a senciência, que é a capacidade de sentir as sensações. Então eu tenho um ambiente, mas eu tenho a sensação. Irmãos, nós temos vários sentidos. Essa amplitude dos sentidos nos traz informações. Quando alguém vai falar com você, por exemplo, que o cara está com a cara fechada, você entende que o cara está bravo ou de mau humor. Então você está recebendo a informação já entendendo que o cara está de mau humor, que o cara está bravo. Então você captou algo que vai além da palavra do que ele está dizendo. Você captou o ambiente que ele está dizendo. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus primeiro quer mudar o ambiente, para depois nos dar uma palavra. Porque quando Ele muda o ambiente, a perspectiva da palavra muda também. Por isso que Jesus teve que morrer e ressuscitar, para ressignificar o homem. Porque daí, depois do arrependimento, há uma nova estrutura de pensamento. E sobre essa estrutura de pensamento, o Espírito. Sobre o princípio, o Espírito. E é isso que Ele quer fazer. Mas o que isso tem a ver com missões? Irmãos, se eu mudar você de ambiente, mas você não for mudado, você vai sofrer a consequência do lugar que você foi inserido. Tem gente que se desvia em campo por causa disso. Porque aqui ele não foi um ambiente transformado. Então tem muita gente que vai para campo, chega lá, ele não tem igreja para congregar. Ele não tem o pastor mais para ficar ligando toda hora, e quando ele liga o pastor está ocupado. Quando em questões de fuso horário mesmo, quando a gente vai para o outro lado do mundo, que é o contrário, quando o Brasil está acordado, o Japão está dormindo, e quando o Japão está dormindo, o Brasil está acordado, você vê que a adoração a Deus é 24 horas por dia, isso é demais. Mas você percebe que é um afastamento. Então, e agora, o que vai ser? Aí ele está buscando em alguém alguma direção, porque o ambiente não foi mudado. Quando o ambiente é mudado, ele entende que ele pode ter a direção de Deus onde quer que ele esteja. E essa terra, ela foi transformada, e a terra onde ele está vai ser transformada. Então ele já tem maturidade para lidar com essas questões espirituais. E aquele ambiente que ele foi inserido não vai transformar ele vai transformar o ambiente. Quando a gente olha para a missiologia da igreja, o livro que mais revela a missiologia da igreja é Efésios. Depois você lê, são 6 capítulos. E é onde está toda a estrutura da missiologia da igreja. E é importante que a eclesiologia também está ali em Efésios. Quem vai estudar eclesiologia, estuda Efésios também. E é onde está a missiologia. Porque a igreja sem a missão não é igreja, irmãos. Como eu disse ontem, a igreja não tem uma missão, é a missão que tem a igreja. Então, Efésios. E como começou a história em Efésios? Paulo escreveu a carta a Efésios depois de 6 anos que ele teve em Efésios. Quando ele teve em Efésios? Atos 19, aquilo que nós lemos e vimos ontem. Que ele entra em Efésios, onde tinha lá a estátua da deusa Diana, né? E que o contexto espiritual era tão terrível que as pessoas, elas visitaram tanto o obscuro que elas tinham medo. Então elas precisavam, eu não resisto, elas precisavam de um amuleto para poder se sentir protegida e curada. Então as pessoas de Efésios, elas começaram a perceber isso. E elas começaram a vender, comercializar esses objetos. Isso começou a dar lucro para eles. Então as pessoas viajavam para ir lá para ver essa deusa Diana e compravam esses objetos. Mas de repente, Paulo entra naquela região e ele se depara com tudo isso. E ele vê
como a igreja estava vivendo, como as pessoas, melhor dizendo, estavam vivendo na obscuridade do ocultismo. E ele começa a pregar numa escola do Sérgio Tirano, ele fica 2 anos insistindo ali, e ele fica pregando ali, e a palavra diz que o impacto foi tão grande através da vida de Paulo, que Deus começou a fazer milagres extraordinários através de Paulo, ou seja, ele era um ambiente transformado. A perspectiva de Paulo não tinha a ver com Efésio, não tinha a ver com Éfeso, tinha a ver com aquilo que Deus tinha feito nele. E quando Deus faz algo em nós, não importa o ambiente que a gente está inserido, a gente vai, em nome dEle, transformar o ambiente. E a palavra diz que as pessoas viam e traziam os seus livros de ocultismo e começaram a queimar publicamente, a confessar os seus feitos malignos publicamente. Ou seja, o impacto foi tão grande, a ação de Deus foi tão grande por causa de um camarada que resolveu obedecer a Deus, que resolveu entrar na missão de Deus, no processo de Deus, e a cidade começou a ser impactada, e nasceu a igreja de Éfeso. Nasceu como? Pelo agir do Espírito. Mas a gente vê uma pessoa, não, esse cara tem uma imagem em casa, não, eu não vou lá na casa dele. Não, essa pessoa, não, eu não, se eu for para a Ásia morre então. Eu andando na China, que não pode ter nenhum tipo de religião, mas budismo eles permitem. Aí tem a época das oferendas, todos os lojistas botam comida na frente da loja e acende um monte de incenso dentro da loja. E não estão nem aí. E você entra, começa a feder incenso e aquela comida nojenta na porta. E o cristão, se eu botar uma música, vai escandalizar. Se eu fizer, vai escandalizar. Irmão, eu quero mais é escandalizar o mundo. Porque a autoridade está com a gente, não com eles. O que falta é gente cheia do Espírito Santo, cara. Por isso que ele falou, você vai ficar em Jerusalém, você vai mudar a sua perspectiva. Deixa eu mexer na tua terra. Deixa eu mexer no seu ser. Olha só, daí você vai poder ser testemunha. Então, quando Paulo se deparou, quando ele viu, irmãos, a resposta era o próprio Paulo. Ele não se contaminou com aquilo que ele estava vivendo. Mas ele começou a liberar algo que tomou, porque todo homem foi feito para se relacionar com Deus. Não importa aonde esse homem esteja. O seu espírito clama para a manifestação dos filhos. O seu espírito clama para que Deus se manifeste. E Paulo, ele viveu tudo isso, ele viu os milagres, ele viu que Deus foi capaz. Você acha que ele não agarrou um carinho por Éfeso? Você imagina, você ir para uma região, você está lá no Pará, no meio dos índios, e Deus começa a atingir os índios de uma forma tremenda. Deus começa a fazer um monte de milagre no meio dos índios. E as pessoas começam a confessar, e você já vê que não é a partir do que você diz, mas do que Deus está fazendo. Que você já não tem controle daquilo que Deus está fazendo. E Paulo ficou com aquilo para mim, no seu coração, no seu pensamento. 6 anos depois, ele preso lá em Roma, ele começa a escrever as cartas aos Efésios. Aos irmãos que foram impactados, aos irmãos que ele insistiu durante vários anos, ele viu que Deus era capaz de se manifestar. Então o que acontece, irmãos? Aí hoje a gente vai para a missão, a gente quer fazer mapeamento espiritual. Onde é que tem a imagem? Não, porque nós precisamos quebrar o triângulo da maçonaria. Irmãos, eu só quero uma coisa: é liberar a ação de Deus através da minha vida em cada lugar que eu for, porque o Espírito Santo que mora dentro de nós é maior do que tudo isso. É maior que tudo isso. O que Ele quer é pessoas que sejam loucas por Ele, loucas por Ele. E é isso que a primeira coisa que eu faço quando chega uma nação, meu irmão, é orar, é ir para um cantinho e adorar. Na China eu vivi isso. A gente estava num prédio na China, assim, orando e chapando, e eu falando, Deus, todo mundo no comunismo e tal, e Deus nos traz aqui para ser um farol para esse povo. E eu comecei a orar, eles não entendem o teu evangelho, Senhor, mas nós queremos liberar aqui nos céus da China, nós queremos liberar a tua mensagem, que cada irmão que está pregando escondido, que cada irmão que está se reunindo escondido, que tenha níveis de revelação, que o Senhor faça como o Senhor fez em vários momentos das Escrituras. Você já imaginou se o imperador de repente recebe uma visitação, irmão?
Paulo não era um assassino? Hã? Paulo não era um assassino? Você já imaginou se o cara que comanda a Rússia tiver um encontro com o Espírito Santo de Deus? E é isso que interessa. E ele colocou isso tudo dentro de nós. E ele colocou, e ainda, quando Paulo mandou as cartas aos Efésios, Paulo estava preocupado com as pessoas que estavam se convertendo, vindo, porque havia um sincretismo religioso também, porque ali tinha várias pessoas, cada um que vinha, como era uma cidade comercialmente ativa, tinha muitas pessoas que se mudavam e cada um trazia um pouco da sua fé para aquele lugar. Então se tornou muito extenso a religiosidade nesse sentido e a idolatria nesse sentido. E Paulo começou a mandar carta porque ele começou a se preocupar que a igreja estava nascendo. E quando você vai em Efésios, você vai vendo a estrutura do texto, você entende que de 1 ao 3 há uma perspectiva aqui. Como eu vou compreender a história de Éfeso? Eu quero que você tenha uma caneta, anote isso. Leia Atos 18, 19 e 20. Segundo ponto, toda a epístola aos Efésios, são 6 capítulos. Leia 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 João, 2 João e Apocalipse 2. Aí você vai ter um contexto sobre a missiologia, sobre a eclesiologia, sobre o porquê, o que estava acontecendo. Então, quem é que plantou a igreja de Éfeso? Foi Paulo. E como ele plantou? Pela manifestação do Espírito, irmãos. Sem a manifestação do Espírito não há transformação. Precisa ver a transformação do Espírito. Eu não vou para convencer os homens da razão, eu vou para que eles se manifestem. O Evangelho é poder de Deus. Precisa ter manifestação? Precisa. Eu lembro que eu estava num povoado uma vez, a gente entrou na casa do líder do povoado, porque a esposa dele estava com o joelho enorme, inchado. E ele veio falar: olha, minha esposa não consegue dormir com dor, ela está com uma cirurgia marcada, mas vocês estão pregando que Deus cura, então eu queria que vocês orassem por ela. Ou seja, se o joelho não fosse curado, a gente perdia o povoado todo. Mas não tem escolha. Nós entramos para ver aquele joelho curado. E quando a gente começou a orar, aquele céu de bronze, uma dificuldade imensa. Cara, estava difícil até de orar, mas a gente ficou ali porque Deus tinha que fazer. E de repente aquela mulher dá um grito. Para nossa surpresa, a gente olhou para o joelho dela, já não estava mais inchado, a perna movimentando, e ela chorando, as lágrimas correndo, porque ela começou a acreditar em Deus, porque ela viu Deus através do seu joelho. Essa é a questão, não é só a gente ir, é Deus ir conosco. É o Emanuel estar conosco, é o Deus presente. Então por isso que eu preciso ter direção, irmãos. Não é só ir, mas é ter direção para que algo se cumpra. Então a gente vê, e quem é que teve em Éfeso também? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. E nós vemos que Apolo passou por essa região também. E Apolo foi um caso interessante que a gente vai ver. E Apolo era eloquente, eles convenciam os judeus publicamente de quem era Jesus, mas ele não conhecia o Espírito Santo. E Paulo, ele foi corrigir nesse caminho, porque não adianta falar de Jesus se não estiver carregado do Espírito, irmãos. E Paulo, ele foi e aconselhou a trazerem Priscila e Áquila, por exemplo, para poder aconselhar eles, para poder falar do Espírito Santo. Apolo viveu o mesmo processo. Mas quando Paulo foi à região, o que viram através da vida de Paulo foi o agir do Espírito. Aí é que está, irmãos. Tem que ter o agir do Espírito. Depois, mais tarde, Timóteo é enviado, e Timóteo fica anos em Éfeso. Ou seja, não é só fazer. Agora eu estou num ponto para finalizar. Eu tenho uma direção, eu tenho, mas eu preciso ter uma continuidade, irmãos. Durante muito tempo, durante muitos lugares eu fui e vi irmãos indo às nações e não estabelecendo absolutamente nada. E eles vão e tiram um monte de foto de alguma coisa que fizeram e trazem para a igreja, para poder convencer a igreja de que eles gastaram dinheiro de uma forma certa, mas nada foi implantado. Paulo, quando foi a Éfeso, irmãos, ele não se desligou mais de Éfeso. Paulo, ele escreveu carta a Éfeso, ele enviou pessoas, não é só ir, mas é implantar, é continuar, é estabelecer.
é dar a sua vida por aquela causa. Então ele foi cuidando, ele mandou líderes para que houvesse uma continuidade num processo. Porque missão, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, vai custar a sua vida. Por isso que muita gente corre da missão. Porque é mais fácil eu não ter esse tipo de responsabilidade. É legal eu trabalhar, ter as minhas férias legal, vir para a igreja no domingo e está tudo certo. Mas quando começa a ter compromisso, a responsabilizar, irmãos, aí é outra história. Só que evangelho é igual a responsabilidade. E a causa de Cristo é uma responsabilidade. Então quando eu vou, meu papel não é só ir, mas é implantar, é estabelecer, é permanecer, é dar continuidade. E foi o que aconteceu em Éfeso. Depois, João, o apóstolo, quando ele sai da ilha de Pátimos, irmãos, ele também segue a sua carreira, seguindo, administrando, cuidando da igreja em Éfeso. Agora imagina, olha só, qual era o contexto espiritual de Éfeso? Uma deusa. Por que o diabo investiu em Éfeso, irmão? Porque Deus tinha plano para Éfeso. Por que às vezes o diabo investe tanto em algumas pessoas? Porque Deus tem planos para elas. Por que às vezes o diabo investe tanto em algumas nações, como o Afeganistão, como Iraque, Irã? Por quê? Porque Deus tem plano para elas. Por que a Ásia é o continente menos pregado do mundo? Porque é para onde Jesus vai voltar. Jesus volta para Israel, para Jerusalém. Ou seja, ele vai vir para a terra. Amém? Você não vai morar no céu, irmão. Ele volta para a terra, ele vem governar a novos céus e nova terra. Por que a gente vê que tudo que se opõe ao cristianismo vem da Ásia? Por que o diabo investe? Porque Deus tem planos, irmãos. Então quando eu entro num território e vejo que a investida de Satanás, eu preciso entender que só é investida porque Deus tem plano. Então eu não vou ver pela investida, eu vou ver pelo plano. E foi o que Paulo viu. Então todo esse processo de continuidade foi porque Paulo viu algo. Ele foi até lá e ele foi guiado pelo Espírito para liberar algo. Mas se a gente desiste, irmãos, se a gente não vai, como eles conhecerão? Como eles ouvirão se não há quem pregue? E como irão se não forem enviados? Como? Então é necessário, isso faz parte do quê? Da missão da igreja. Isso faz parte do contexto da igreja. A missão não é um departamento da igreja, ela é o propósito dela. Não trate a missão como um departamento da igreja. Nós temos um departamento de missões, não trate, ela é o propósito existencial da igreja. A missão é assim, e as escrituras dizem isso. Eu oro para que haja esse despertamento, irmãos, e para que a gente não apenas vá, mas que a gente esteja de fato comprometido com a causa, que a gente de fato se importe com o que está acontecendo, porque esse desejo, eu penso muito, irmãos, de um dia todos nós vamos estar diante de Jesus, e aí eu quero ver que desculpa que nós vamos ter, porque um dia estaremos diante dele, e eu espero que ele olhe para cada um de nós e diga: vem, entra no meu reino, você foi um servo fiel, você não amou as coisas desse mundo, você amou a minha palavra, você guardou o meu reino no seu coração, você viveu pela minha verdade. Entra, meu filho, a um lugar preparado num banquete, uau, nas bodas do Cordeiro. E é para isso que a gente trabalha, irmãos. Essa é a natureza da igreja, essa é. Então depois você lê essa epístola, lê esses 6 capítulos, medita nessa mensagem, entenda o processo que Deus quer para cada um de nós. Quando eu olhei esse nome, estabelecendo o ID, a primeira coisa que eu entendi é que não é a gente que estabelece o ID, que eu precisava compreender como Ele estabeleceu o ID, porque quem está estabelecendo o ID até hoje ainda é Jesus. Então nós viemos aqui para ver aquilo que Ele já estabeleceu para cada um de nós, que a missão nasceu antes de nós, irmãos, e ela vai continuar depois que a gente morre.
Isso é a missão de Deus. Quando eu sei que eu estou no centro da vontade, quando aquilo que eu estou fazendo não nasceu quando eu nasci e não vai morrer quando eu morro, é um processo contínuo. Isso tem a ver com a geração antes de mim e com a geração depois de mim. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo em todo o tempo. E é para isso que a gente precisa entender, irmãos. E é para isso que a gente tem que viver. Cada um de nós fomos chamados para a missão de Deus. Ele nos chama para cada um de nós vivemos a sua verdade, a sua realidade. Não mais para nos ocuparmos com a coisa desse mundo, irmão. Com as coisas desse mundo. Não é mais um plano de carreira apenas, mas é um cumprimento da sua verdade. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Há um ápice de um entendimento em Efésios 1:10 que diz: de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Em Efésios foi dito que o propósito de todas as coisas era que sejam convergidas ao próprio Cristo. Você lembra que nós falamos ontem que tudo foi feito através do princípio? O que Efésios está dizendo? Que vai chegar o dia que todas as coisas vão voltar para esse princípio. Todas as coisas vão convergir a Cristo. E esse é o nosso propósito. É trazer de volta todas as coisas ao princípio. É trazer todas as coisas de volta a Jesus. Esse é o nosso propósito. Toda cultura, toda ideologia, toda forma de pensamento, tudo convergido àquilo que Cristo é. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Te agradecemos por esse momento aqui. Nós te agradecemos, Pai, por essa conferência missionária, Senhor, pelo contexto missiológico que nós vivemos. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra permaneça no nosso coração, Pai. Que a Tua graça nos impulsione fisicamente, Pai. Que a Tua graça, Senhor, nos impulsione no nosso entendimento. Que a Tua graça, Senhor, seja percebida por cada um de nós, Pai. Que as Tuas verdades sejam percebidas sobre cada um de nós, Senhor. Tu nos reuniste pelo Teu propósito, Pai. Tu nos reuniste pela Tua causa, Senhor. Deus, Tu trouxe um evangelho no contexto das nossas próprias vidas, Pai. Esse evangelho atingiu a nossa história para que agora a gente viva a Tua história. Senhor, nos livre das distrações, Pai. Nos livre das ocupações que não tem a ver com a Tua causa, com o Teu propósito. Deus, cada um foi chamado para ser parte do Teu propósito, Senhor. É o que nós te pedimos, que o Senhor traga isso a cada coração, Pai. Que haja unidade, e não só uniformidade, mas unidade entre o Teu corpo, Senhor. Que nós possamos ser diferentes, mas possamos estar unidos em propósito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toca em cada coração, assim como a Tua palavra, Senhor, traz lá na Epístola aos Efésios, Deus, que haja unidade e não uniformidade, que nós entendemos, Pai, que nós somos um novo templo, que nós possamos entender que nós temos que nos despojar da velha criatura, que nós temos que nos revestir da nova humanidade que é o Cristo em nós, que nós possamos entender os princípios pelo qual o Senhor estabeleceu a própria igreja. Deus, em nome de Jesus, que cada vez mais essa casa possa crescer em Teu nome, que cada vez mais, Senhor, essa casa possa visualizar aquilo que o Senhor ainda tem. Deus, que as pessoas, Pai, que estão aqui nessa manhã, possam ser tocadas por Ti, e que o Senhor possa estabelecer cada vez mais o Seu propósito, que se sintam partes vivas da Sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço para que cada um viva níveis de revelação maior e de experiência com Deus ainda maior, Senhor. Eu oro para que a Tua igreja visualize os Teus milagres cada vez mais e que alcance, Senhor, os perdidos cada vez mais, Deus. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Restaura com seu balsamo.
como eu estou me despedindo, daqui a pouco eu já estou indo para casa. Eu só queria deixar na tua memória a nossa escola, a Burning Mission, que vai acontecer de 1 a 21 de julho, que, gente, vai ser realmente algo intensivo, intencional. A gente não vai transmitir através de YouTube, nenhuma plataforma. A gente quer realmente viver esse processo dentro da escola. A gente está com essa direção de Deus, de a gente discipular mesmo, vida tocando em vida, e de a gente ser bem intenso nisso. Então, vão ser dias realmente de realinhamento de muita coisa, e são mais de 20 ministros que vão passar, e a gente quer realmente preparar, né? Esse é o primeiro módulo que a gente está fazendo da Burning Mission, que é a escola de missões geral, não é só da Missão Ásia, e a gente vai estar conectando depois, deve ter mais tarde outros módulos que a gente vai trazer, mas a gente vai conectar essa escola com algumas nações, e a gente vai receber alguns irmãos em algumas nações, né? A gente está para abrir essa mesma escola no Japão, já temos um lugar, enfim, a gente está gerando conexões para poder realmente ver esse envio acontecendo, esse ídio acontecendo, e para a gente poder facilitar isso, né? Para que a gente venha cumprir aquilo que o Senhor determinou. A missão não é a escolha nossa, é a escolha de Deus para nós. Amém? Então a Burning Mission é uma escola com esse fim. A gente quer trazer teologia e fogo e quer preparar de fato os irmãos para as nações, para a missão e principalmente para a igreja, né? Porque é a partir da igreja. É a partir da igreja. Quando você for estudar a Epístola de Éfeso, você vai entender que a multiforme sabedoria de Deus foi dada à igreja. Então a igreja é o alvo para que isso tudo aconteça. Então a gente vai reunir lá justamente para a gente poder falar mais pontualmente acerca de algumas coisas, e como vem vários ministros, isso vai ficar muito legal, e a gente tem uma construção, né, didática de ensino para a formação desses irmãos, e que vai ser muito jóia. Então a gente vai ter práticos nas ruas, a gente vai ter ônibus à disposição, todos os domingos durante a escola a gente vai estar no Mevan. Na última semana do mês a gente vai fazer uma surpresa, que a gente tem uma IMAP chamada Reino em Movimento. As pessoas que ficarem na IMAP lá do Mevan, a gente vai dar hospedagem, alimentação e transporte. Todas as pessoas da escola que ficarem para a IMAP vão fazer parte, vão poder ir através da escola e permanecer hospedada lá no sítio. Irmãos, vai ser muito legal. A gente está forjando essa escola durante anos. Eu passei por várias escolas, já estive ministrando em várias escolas de missões, e a gente sempre quis fazer algo um pouco mais detalhado nesse sentido, e pronto, nasceu. Amém? Então você é nosso convidado. Se você quiser saber mais, Burning. Eu estou com a camisa. Eu achei que eu estava. Tem alguém usando a camisa. Pastor, ó. Burning se escreve assim, ó. Tá? Depois vocês olham para a pastora, você vai ver. É burningmission.com. Por que inglês, irmão? Porque lá fora a gente usa inglês. Né? Então, assim, ó, inglês é importante. Se você quer comunicar o Evangelho às nações, estude inglês. Amém? Inglês é importante. Então, na escola a gente vai usar muita coisa em inglês, né? Vai ter muito inglês, né? Durante a escola, para o brasileiro acostumar, né? Porque chega lá fora o cara toma susto, às vezes não sabe pedir uma água. Eu vivi isso, a primeira vez que eu fui eu tinha dificuldade de pedir as coisas, né? Então é necessário que a gente treine a igreja nisso, para que não perca tempo nessas coisas e a gente adiante o processo mais tarde. Amém? Então é de 1 a 21, a Burning Mission. Os valores que você vai ver lá, a gente conseguiu fazer em 6 vezes, sem juros, né? Então você consegue pagar parcelado, sem juros. Tem gente fazendo jantar, tem gente dando um jeito, irmãos, vendendo coisas para poder estar na escola, né? Que é importante. A gente precisa investir em linha de conhecimento, é muito legal isso. Então a gente está esperando o Brasil inteiro, né? Agora na nossa convenção, que está para acontecer lá em Itajaí, no centro de eventos, a gente vai divulgar isso mais pontualmente. Só que é o seguinte, nós temos só 150 vagas, irmãos, e já tem gente inscrita. Então não deixa para o último momento, você vai ficar de fora. Não adianta me pedir, pelo amor de Deus, depois para abrir um espaço, porque não vai ter espaço. Não, a gente não está abrindo nem para o pessoal da igreja do Mevan assistir os cultos, para você ter uma ideia, porque a gente está numa linha processual de ensino. Não adianta o cara chegar na metade ou ver só um culto, ele não vai entender o que está acontecendo. Então a gente é completamente fechado só para quem vai mesmo. Esse é o propósito, amém? Então esteja orando pela gente. Esse é um trabalho que foi uma direção de Deus,
que a gente está estabelecendo, é a primeira escola. Eu tenho certeza que a gente vai estender isso para outras nações e vai ser uma bênção ser nosso convidado para fazer parte. Amém? A outra coisa lá atrás, a gente tem alguns materiais, está lá na loja que é Atos Store, que é uma coisa chique. Depois você procura lá, a gente tem essa camisa bonita que a pastora está usando aqui, da Boniform Mission, que é da escola. A gente tem alguns livros, quem gosta de leitura, eu trouxe alguns livros chaves, que é muito legal, você vai ver. Quem gosta de escatologia, por exemplo, tem um material muito bom ali para você poder adquirir, amém? E você fazendo isso, você colabora com a nossa missão também. Deus abençoe vocês, pastor. Amém, igreja. Queremos agradecer pela vinda do Gladson, pastor Gladson aqui. E o que temos a dizer nesses 2 dias que nós ouvimos? Uau! Quantas coisas. Quando nós conversamos com ele ontem, foi no sábado, se eu não me engano, eu conversei. Cara, deixa Deus derramar a porção que Ele tem na tua vida sobre a nossa igreja. E Deus nos surpreendeu. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado por se deixar ser usado por Deus para transbordar nas nossas vidas. O que aprendemos aqui nesses 2 dias, que uma igreja viva é aquela que morre por uma causa. E igreja somos nós. E por onde Ele tem andado, Ele tem morrido por uma causa, que é a causa que o Senhor colocou no coração dele. Por isso a igreja somos nós. Ele tem vivido experiências extraordinárias na presença de Deus, porque tem morrido por uma causa. Que Deus te abençoe. Vamos orar pela vida do pastor, estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, não temos palavras para agradecer, mas, Senhor, que Tu venha renovar as forças do Teu Filho, Senhor. Pai, como a Tua palavra diz lá no livro de Lamentações, que as Tuas misericórdias se renovam toda manhã, vem renovar a força, o ânimo, o vigor do Teu Filho, Senhor. Guarda Ele, Senhor. Guarda Ele nessas estradas, Pai. Que Tu possa conduzir Ele, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Deus. Que Teu Espírito Santo possa encontrar repouso em cada lugar onde Ele estiver, Deus. Ele possa ser usado para implantar, para estabelecer o Teu reino. Deus, em nome de Jesus, venha agraciar Ele em todos os lugares que Ele tem andado, porque eu tenho certeza que Tu tem se agraciado com a vida dEle, com a disponibilidade dEle. Senhor, abençoa a vida dEle, a sua casa, a sua família, o seu ministério, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como o Gladson falou, tem os materiais dele ali. Também temos a nossa camiseta da conferência. Obrigado você que veio por essa manhã. Obrigado, pastor Diogo de Timbé do Sul, junto com a sua esposa Roger, perdão, em nome de Jesus, deleta. Muito obrigado ao pastor Roger de Timbé do Sul, que veio aqui para prestigiar esse momento também. Muito obrigado a você. Então vamos para nossas casas, nos prepararmos, que hoje às 18h30 temos muito mais. Deus vai derramar muito mais para nossas vidas. Você crê nisso? Coloca sua mão para cima. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é.